Shalom, meus queridos irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno resumo da nossa porção desta semana, mas eu gostaria de retratar algo da paraxá passada, que é a paraxá Vayera, que significa e apareceu. E é interessante que nessa porção ela conta como o Senhor foi fiel a Abraão e a Sara, ao dar-lhes milagrosamente um filho, no qual eles colocaram o nome de Isaac, e esse filho foi dado, embora eles fossem mais velhos. Mesmo assim, Abraão enfrentou seu maior teste ao ser convidado a oferecer seu filho em sacrifício no Monte Moriá, o lugar do futuro templo. E por conta da disposição de Abraão em obedecer, o Senhor prometeu que multiplicaria sua descendência como as estrelas do céu, e que em sua semente, aqui está no singular, todas as nações da terra seriam abençoadas. Porém, a paraxá desta semana, Hayei Sará, que significa a vida de Sara, começa paradoxalmente com o relato da morte de Sara. É interessante que Abraão havia acampado várias vezes nas árvores, nos cavalhares de Mamre, a leste de Hebron, e este é o lugar onde Sara, a mãe do povo judeu, morreu aos 127 anos. Alguns dos sábios judeus disseram que foi o motivo por causa que ela levou um choque com a Akedah, ou seja, o próprio sacrifício de Isaac, que foi a causa de sua morte. E depois de lamentar por Sara, Abraão então falou aos filhos de Benei Het, dizendo que ele era um ger vetoshav, ou seja, um estranho e um estrangeiro entre eles, e pediu para enterrar sua esposa na vizinhança, ali da caverna de Macpelá, considerada pelos sábios como o local de descanso de Adão e Havá. Abraão indagou sobre o preço da caverna e do campo, e, sem qualquer negociação, pagou a Efron, o hitita, o preço pedido de 400 ciclos de prata, um preço exorbitante, e foi na presença de todos os líderes dos hititas. Ele então enterrou Sara na caverna entre o povo dos hititas. E a insistência de Abraão em um local de sepultamento judaico separado é parte da lei judaica até hoje, refletindo o papel do povo judeu na vida e na sociedade, ou seja, um estranho e um peregrino. Aqui, não mais aqui. Depois disso, o servo de Abraão, Eliezer de Damasco, aquele que Abraão tinha originalmente pensado que seria seu herdeiro, fez um pacto com Abraão para encontrar uma esposa para seu filho Isaque dentre seus parentes que viviam na Mesopotâmia, e não entre os cananeus. Eliezer fez o juramento e partiu na jornada de 550 milhas para Arã, também chamada de cidade de Naor, e o lugar onde seu pai Terá morreu, levando 10 camelos carregados com presentes em busca da noiva de Isaque. Numa aldeia bem perto da cidade de Naor, Eliezer fez os camelos se ajoelharem e pediu ao Senhor um sinal. Quando as donzelas viessem ao poço, ele pediria um pouco de água para beber, mas a mulher que se ofereceu para tirar também água para seus camelos seria a escolhida pelo Senhor para o filho de Abraão. Como se fosse um script de Rasgahar, ou seja, uma providência divina, antes que ele terminasse de orar, Rivka, ou seja, Rebeca, filha do sobrinho de Abraão, saiu com sua jarra de água no ombro. Eliezer correu até ela e pediu-lhe de beber, e depois de lhe dar um pouco de água, generosamente se ofereceu para tirar água para todos os 10 de seus camelos. Depois que ela passou no teste, Eliezer deu-lhe anéis e pulseiras caras e perguntou-lhe o estado de sua família. Quando soube que o Senhor o havia conduzido diretamente aos parentes próximos de Abraão, ou seja, Rebeca,
era neta do irmão de Abraão, Nahor. Ele ficou muito feliz e agradeceu ao Senhor pela orientação e sucesso. Enquanto isso, Rebeca correu para casa para contar à sua família o que aconteceu e seu irmão Labão, ou seja, Labão, saiu para convidar Eliezer para receber sua hospitalidade. Eliezer concordou, mas se recusou a comer com eles até que comunicou claramente o propósito de sua missão e cumpriu sua promessa a seu mestre Abraão. Eliezer, então, recontou toda a história de sua jornada desde Abraão em Canaã, incluindo sua oração ao Senhor, pedindo o sinal de uma esposa para o filho de Abraão e como Rebeca havia passado no teste divino. Ele então perguntou à família de Rebeca se eles mostrariam bondade para com seu parente Abraão, concordando em dar Rebeca como esposa de Isaque, para que Eliezer soubesse se deveria virar para a direita ou para a esquerda. Tanto Betuel quanto Labão concordaram que o Senhor realmente escolheu Rebeca para ser a esposa do filho de Abraão e não se opôs à união. Ao ouvir isso, Eliezer deu a Rebeca mais presentes e também deu presentes para o resto da família. E em seguida, comeram juntos e passaram a noite. Na manhã seguinte, Eliezer queria partir para Canaã com Rebeca, mas seus pais queriam que ela ficasse mais 10 dias. Quando eles finalmente perguntaram se ela estava disposta a partir, imediatamente ela disse que sim e partiu para Canaã, sem mais demora, com suas servas. Eliezer, então, conduziu Rebeca de volta à terra de Canaã, onde ela conheceu e se casou com Isaque. Isaque a amava e ficou consolado com a perda de sua mãe Sara. Somos informados, então, que, após a morte de Sara, Abraão se casou novamente com uma mulher chamada Quetura. Alguns afirmam que ela era, na verdade, Agar, que lhe deu mais 6 filhos. Abraão, mais tarde, deu presentes a essas crianças como um legado, mas deixou tudo o mais que possuía para Isaque, o herdeiro nomeado e exclusivo da família. A paraxá termina com a morte de Abraão aos 175 anos e como seus 2 filhos, Isaque e Ismael, o enterraram na caverna de Macpelá, ao lado de sua esposa Sara. Como um pós-escrito, também somos informados os descendentes de Ismael e de sua morte, aos 137 anos. Baruch Hashem, que o Senhor possa nos abençoar com essa história e que possamos, no decorrer desta semana, aprender com Vayera Sara, a vida de Sara, tudo aquilo que ela deixou como legado para nós e nos ensinou, para que possamos ser um exemplo de vida nessa terra. Baruch Hashem, que o Eterno vos abençoe e uma Shavua Tov para todos.